Ok, obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Como o professor Vitor falou, né, eu sou o Tiago Monteiro, eu já estou aí um tempo no grupo para tentar esse pós-doutoramento, mas um detalhe talvez interessante ou importante é que, na verdade, minha formação é mais para o lado de ciência da computação, talvez até por isso um pouco mais o meu interesse assim, na interseção entre informática e esporte, mas eu tenho alguma experiência trabalhando pelo menos com controle e aprendizado motor. Né? A ideia do meu projeto seria justamente um sistema de feedback para treinamento em basquete, e por isso que esse artigo é interessante, né? O artigo é esse, Improving Motor Performance, Selected Aspects of Augmented Feedback in Exercise and Health. E não é uma revisão sistematizada, né? São poucos artigos relativos a feedback frente ao que existe na literatura, mas eles são o suficiente para dar uma amostra geral de onde estava o campo, pelo menos em 2014. E aí o meu interesse principal nessa parte, nesse artigo em particular, é a questão do feedback melhorado. Para dar um pouquinho do background, o que é o feedback, né, quando nós vamos fazer qualquer tipo de movimento, nesse caso aqui um arremesso do basquete, mas poderia ser também escrever alguma coisa ou pegar um copo d'água para beber, a gente pode não perceber, mas existe uma série de feedbacks que nós levamos em consideração. Nesse caso, existe a propriocepção, a percepção da posição, de como estão nossos braços, nosso corpo relativo ao objetivo que é fazer a cesta. Depois que a bola é arremessada, tem a questão visual de como a gente interpreta essa trajetória da bola relativa ao nosso próprio feedback, mas esse é considerado feedback intrínseco, esse é da tarefa, esse é um feedback mais, pelo menos a propriocepção, um feedback interno, e não é esse o foco dessa revisão, apesar desse feedback ser fundamental. Se nós não tivéssemos, esse é um exemplo que tem na revisão, né, com um paciente diferenciado, né, ele não tem essa propriocepção, a despeito de nós conseguirmos executar os movimentos, sem essa informação torna-se praticamente impossível ou extremamente laborioso conseguir realizar tarefas básicas. Feedback melhorado, no contexto de como eles colocam nesse artigo, é uma informação fornecida por uma fonte externa. De maneira tácita, ele coloca, apesar de não analisar, do joelho, resultado final foi uma movimentação correta, não foi. Então, esse seria o mais tradicional, vamos dizer assim. Nessa revisão também não é muito examinado, né? Qual é o efeito específico de um treinador, de uma treinadora, né, durante o aprendizado, a performance motora. O foco maior é justamente quais outros, vamos dizer, aparatos ou equipamentos nós podemos utilizar para fornecer uma informação sobre o movimento, informação sobre o resultado, e mais especificamente ainda no caso da revisão, para a pessoa que está realizando, porque nós muito bem poderíamos pensar que esse mesmo feedback poderia ser dado de maneira indireta através de um treinador, de uma treinadora mais experiente. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais concretos do que seria isso, né? Por exemplo, nesse caso, nesse estudo, onde as pessoas pulavam da caixa, tinham os marcadores, né, e elas tinham a oportunidade de, depois de pular, revisar como foi o pulo delas e treinar baseado nisso para tentar minimizar a força de reação no chão. Então, esse feedback era fornecido depois do movimento, mas ele pode ser fornecido também durante a execução do movimento, como nesse caso que a pessoa via, né, enquanto caminhava,
altura, saída do dedão do pé, se eu não me engano. Esses são exemplos até relativamente mais simples de feedback visual, mas existem, obviamente, outros. Esse daqui é um exemplo bem mais sofisticado de feedback para treinamento de remo. Então, isso é uma dessas caves, um ambiente virtual onde havia uma informação visual para a frequência da remada, mas também havia uma resposta tátil, né, um feedback tátil para onde se localizava o remo, e também um feedback auditivo, auditório, para informar a frequência. Outro exemplo, por exemplo, aqui é essa espécie de óculos, capacete, para gerar uma informação em tempo real, né, realidade aumentada, para projetar o último arremesso do jogador de basquete e uma trajetória ideal. Né? Então, ele veria essa informação sobreposta sobre a realidade. E além de todos esses tipos diferentes de aparatos que podem ser dados, eles se enquadram em algumas categorias de feedback. Né? Então, como eu disse, tem a possibilidade de o feedback ser dado ao final, que é chamado feedback terminal. A pessoa executa o movimento e depois ela vê um feedback sobre aquele movimento. Assim como pode ser durante a execução do movimento ou feedback simultâneo. Além disso, existem diferentes modalidades sobre exatamente qual é a informação dada sobre o feedback. Então, as duas categorias são de conhecimento de resultados, que é uma informação sobre o objetivo na tarefa. Então, se nós considerarmos esse salto, o exemplo dado na revisão de uma informação seria a informação de qual foi a altura, por exemplo, que a pessoa passou sobre a barra. Então, é diretamente relacionado ao que a pessoa pretende fazer nesse movimento. A outra modalidade é o de conhecimento de performance, que é uma informação específica sobre o padrão de movimento. Por exemplo, após o movimento ser realizado, uma informação sobre o posicionamento do quadril, da perna, se estava correto, se estava incorreto, ou como ajustar. Então, como ele coloca, pelo menos na década de 90, existia, baseado nesses artigos de Kernodle, Carlton, Zubiel, Oni Delgado, que tinha uma vantagem sobre o conhecimento de performance em comparação ao conhecimento de resultados, em termos de o quanto o feedback melhora a performance. Essa visão da década de 90 ela foi já atualizada, né, sugerindo que não existe uma diferença específica, depende de como esse feedback, na verdade, é apresentado ou dado, mas que as estratégias são diferentes, as estratégias de aprendizado. A menos que eu tenha visto algum ponto ali errado, não vi os autores indo muito a fundo e nem olhando um pouco, pelo menos o trabalho de 2008 do Hinder, eu não vi exatamente como seriam essas estratégias. Mas o fato é que ambas são estratégias, o ponto central é que ambas as estratégias são válidas em termos de fornecer o feedback. Uma outra informação importante, né, passada pelos autores também, é que algumas tarefas elas são inerentemente mais complexas de fornecer um feedback simultâneo, né, ou um feedback de performance ou de resultado. Então, a própria tarefa ela gera restrições sobre
como ou qual tipo de feedback apresentar. Da maneira que os autores organizaram, já que esses são tópicos selecionados, eu tentei organizar a apresentação mais ou menos da mesma maneira. Então, dentro de cada um dos estudos apresentados, eu tentei pelo menos pegar os resultados chaves para ilustrar, né, o que eles falavam. Então, a primeira coisa que eles focam, né, é no feedback cinético, então informação de força, toques, etc., como informação para melhoria de performance. Já na década de 80, teve um estudo mostrando que a informação, o feedback da força realizada durante uma contração isométrica melhorava a contração voluntária máxima realizada. E um resultado similar foi obtido em 2013 por Hopper e colegas durante a execução de um leg press. Então, eles conectaram um computador e um medidor à máquina. Essa daqui é a figura da posição inicial, né, como eles colocaram no artigo, e eles mostravam para o participante essa contração, esse movimento. Que um grupo tinha informação visual sobre a força realizada e o outro não. E o que eles mostraram é que aqui em vermelho, né, o vinho, a presença desse feedback visual aumentou o poder produzido, né, a força produzida. E isso é indiferente a se primeiro era realizado com feedback e depois sem, ou vice-versa. Mas, interessantemente, quando começava com feedback, o baseline já era diferente. Mas essa diferença entre os dois, que é coisa de, acho que 4%, 5%, foi significativa. Um outro exemplo que os autores dão é a questão do ciclismo, né? Então, dá um feedback visual sobre, ou uma informação sobre a força realizada em determinados estágios né, quando a pessoa está pedalando, altera a mecânica e altera a eficiência com a qual ela pedala. Então, um dos trabalhos que eles citam é do Mornier, de 2010, e nesse eixo são 4 fases de 90 graus de um ciclo de rodagem do pedal, e ou eles faziam isso na velocidade ou da maneira preferida, ou eles tinham informação ou feedback para puxar a pedalada em determinados momentos. E a eficiência com a qual eles pedalavam, em 3 dos 4 segmentos foi superior. Esse IE é uma porcentagem relativa à eficiência. Não sei dizer exatamente como eles calcularam, mas essa é a interpretação, pelo menos, disso. E esse resultado é condizente com um outro estudo, né, que também forneceu um feedback similar, ou pelo menos tem a mesma ideia de alterar a mecânica de quando estão pedalando. E o que eles acharam é que, enquanto inicialmente, né, antes de começar a pedalar, no aquecimento e nos períodos iniciais, se eu não me engano, cada T desse aqui é um período de 15 minutos, mas a potência que eles geram, né, no final é significativamente diferente. Então, existe um decréscimo conforme eles vão pedalando sobre o tempo, né, em ambos os casos, mas esse decréscimo é menor quando eles têm um feedback relativo à pedalada. E a eficiência da eficiência geral, de novo, não sei exatamente como eles calcularam esse conceito, mas a eficiência geral, da maneira que eles calcularam, era maior, aparentemente, quando
eles estavam na frequência preferida deles, mas depois igualavam. Então, existe pelo menos um claro impacto na maneira de pedalar. Essa série de estudos mostra com o feedback cinético. A outra categoria que eles colocam é a questão do feedback cinemático, diferente das forças, do toque. O feedback cinemático é uma questão mais do parâmetro de movimento. Então, um dos estudos que eles mostram para ilustrar isso é esse de 2011, do Erickson, e isso daqui é o que foi mostrado para os participantes. Então, existe um feedback visual aqui sobre o deslocamento vertical, a frequência de passada e a potência gerada. Então, eles fizeram um modelo biomecânico para chegar em um alvo para cada um desses parâmetros, que são essa parte central deles aqui, para maximizar a eficiência. E o que eles buscaram fazer nesse estudo é saber se, dando um feedback visual ou um feedback auditivo, se eles eram capazes de induzir uma mudança na maneira com a qual a pessoa corria. O que de fato conseguiram, apesar da frequência de passada ser mais difícil de alterar do que o deslocamento vertical. Então, isso daqui são os dois tipos de feedback que foram dados, e diferentes alvos selecionados. Então, por exemplo, aqui mudando apenas o deslocamento vertical, mudando apenas a frequência de passada, e aqui mudando mais ainda o deslocamento vertical. Mas, em boa parte dos casos, foi possível alterar para essa passada que, de acordo com o modelo, é mais eficiente, reduz algumas cargas na passagem, durante a corrida. Um outro exemplo interessante é a questão do saque no tênis. Então, nesse estudo, o feedback foi algo relativamente simples. Era basicamente um radar que pegava a velocidade da bola e passava essa informação para os atletas. O objetivo dos participantes era sacar o mais rápido possível, um saque plano, um saque chapado, e eles tinham que sacar nessa região aqui o mais rápido possível. Então, um grupo tinha informação de quão rápido foi o saque anterior pelo radar, e o outro grupo não tinha. E eles treinaram por 3 ou 6 semanas. E o que eles mostraram é que em ambos no caso do feedback melhorado, teve uma melhora significativa. Apesar de parecer aqui bem próximo, os testes estatísticos deles mostraram que não havia diferença no pré-teste. Houve uma diferença de um efeito significativo principal de tempo de treino, e que isso foi para o treino com feedback melhorado. E não houve diferença do pós-teste para o teste de retenção, que foi adquirido uma semana após o pós-teste. Então, isso daqui é interessante no sentido de que os resultados foram, dentro desse tempo, relativamente permanentes. Um outro ponto interessante é que esse estudo ele é composto de dois experimentos, e esse daqui é o segundo experimento. No primeiro foi um pequeno teste para saber se os jogadores eles conseguiam saber o quão rápido tinha sido, ou na verdade, se o saque anterior tinha sido mais rápido ou mais lento do que o atual. E o que eles descobriram é que os jogadores não conseguiam
responder corretamente essa pergunta, ou pelo menos não acima de um nível considerado aleatório, né? Por sorte. Então, essa informação parece ser relevante, importante e positiva, benéfica para o resultado, ou para o treinamento. O terceiro tipo que ele coloca é o biofeedback. Esse cinemático aqui está errado. Só biofeedback. Que é um feedback intrínseco, né, vindo de respostas físicas. Então, um dos exemplos que ele coloca desse estudo de 91, do Landers, é o biofeedback através do eletroencefalograma para arquearia de pré-elite, se eu não me engano, é o grupo de estudo deles. E o que eles identificaram antes desse estudo mesmo é que quando havia uma assimetria interhemisférica na banda beta, que é uma banda espectral muito associada, de oscilação cerebral muito associada com movimento, quando havia essa assimetria, a performance era melhor. Então, eles testaram dar um feedback para a pessoa poder modular, ou tentaram modular essa assimetria com o feedback. Então, eles tinham um grupo de controle, que eles não forneceram feedback. Eles tinham um grupo para o qual eles forneceram feedback incorreto sobre a assimetria cerebral, e um grupo ao qual eles forneceram o feedback correto. E o que a gente vê é que o poder espectral beta, o grupo que recebeu o feedback incorreto, sobe. Esse para o hemisfério direito. E eles também mostraram que o hemisfério esquerdo, o poder sobe também. Né? Então, o que isso quer dizer? Essa subida é uma indicação de que existe uma redução da simetria bilateral, associada a uma pior performance. Ou dito de maneira diferente, quando eles dão o feedback correto, o hemisfério direito deixa de ficar mais simétrico com o esquerdo, ou gera uma simetria associada a melhor performance, ou mais acertos. Um outro exemplo dado do biofeedback é fornecer a informação sobre a eletromiografia durante a extensão do joelho. E o que os autores mostraram nesse estudo de 2011 é que ter essa informação, né, aumenta o torque gerado durante a extensão do joelho, em 2 das 3 fases que eles analisaram. Existe a fase de pré-ativação, que é 1 segundo antes do dinamômetro registrar o movimento, a fase cedo do movimento, que é 1 segundo antes, ou até ali a metade do movimento, até a parte final. Então, pelo menos nessas 2 fases existe um impacto bem significativo, um impacto significativo no torque gerado, se a pessoa tem esse feedback da ativação eletromiográfica que ela está gerando. O outro ponto bem interessante, bem importante, é na questão de prevenção de lesões. E um dos estudos que eles colocam é esse da ONAT, de 2001, que é, através de um vídeo, fornecer informações sobre o drop jump, a força de reação do solo. Então, nisso, eles investigaram 4 grupos. Um grupo, que é o de feedback melhorado, eles tinham 2 minutos para revisar um vídeo do pulo deles e pensar em como aterrissar de maneira mais leve. O grupo sensorial tinha o mesmo tempo e era instruído a simplesmente pensar em maneiras de aterrissar mais levemente no solo. E eles tinham 2 grupos de controle, que não tinham esse tipo de instrução, e um dos grupos também não fez um dos pós-testes. Mas o que eles mostraram é que somente o grupo
com feedback melhorado, ou que pelo menos o grupo com feedback melhorado, diminuiu a força de reação do solo de maneira significativamente diferente dos outros dois grupos, 2 minutos após o teste. No pós-teste, 2 minutos depois do treino. E quando eles investigaram uma semana depois, isso ainda continuava sendo verdade. Então, um efeito relativamente estável, pelo menos dentro desse universo de uma semana. Um outro estudo interessante é relativo ao controle postural. E nesse estudo de 2008, eles fizeram uma investigação com 3 grupos, se eu não me engano. Um grupo não tinha feedback algum sobre o deslocamento do centro de pressão. Um grupo tinha na mão uma canetinha laser, que eles podiam apontar contra a parede para usar como um feedback visual de como eles estavam se locomovendo. E um terceiro grupo tinha um quadro negro que ficava anexado ao tronco deles, justamente nessa distância. Um quadro leve, eu não me lembro exatamente qual a distância, um quadro pequeno, e eles tinham que apontar o laser para esse quadro. E a ideia ou a racionalização disso é que esse quadro, nesse grupo, ia se mover junto com o tronco, e, portanto, não ia fornecer muita informação extra a apontar o laser para esse quadro. E eles tinham tanto em superfície estável quanto instável, e o que eles observaram é que, utilizando o laser, que é esse grupo LP, em relação ao grupo que não tinha esse auxílio visual, o centro de pressão era mais estável, tinha uma redução dessa variação do deslocamento do centro de pressão durante a investigação. E, curiosamente, mesmo com esse quadro anexado ao peito, já houve uma diferença significativa, apesar de que ela não foi significativa entre o quadro anexado e não tem informação alguma, né? Então, isso mostra que existe uma certa vantagem em conseguir se guiar com esse auxílio visual para manter o centro de pressão mais estável. Um outro exemplo, como eles colocam, pode ser um bom auxílio para treino em idosos, etc. Uma outra coisa interessante é que, apesar de vários dos exemplos serem bem visuais, não é necessário que seja assim. Nesse estudo de 2010, um dos experimentos, o que eles fizeram para alterar o controle postural foi mudar o peso da própria informação sensorial que a pessoa recebia, simplesmente colando fitas no pescoço dos participantes. E o que eles mostraram é que com a fita no pescoço teve uma diferença significativa na área coberta do centro de pressão quando os participantes estavam fatigados. Então, só dessa mudança tátil já gerou uma diferença significativa. Mais ou menos para concluir, a gente chega na parte das limitações e questões em aberto. E um dos pontos que eles trazem é a questão da guidance hypothesis. E a ideia é que a presença contínua de feedback, visual principalmente, mas no geral, pode suprimir o feedback intrínseco e diminuir a capacidade de aprendizado no sentido de, uma vez que esse feedback é removido, a performance torna-se muito pior. Para exemplificar isso daqui, se nós pensarmos numa tarefa hipotética, né, várias sessões de treino ao longo do tempo,
normalmente a gente vê que o erro diminui. Então, se nenhum feedback extra é fornecido, né, vai reduzir o erro, né, com certeza, com o treino. E o que mostra as pesquisas é que com o feedback melhorado, o erro cai mais rápido. Né? Mas se isso for muito prevalente, uma vez que é removido esse feedback, né, o que a gente vê é que a performance, ou depois de um tempo, a performance piora mais fortemente no grupo com feedback, que teve o feedback melhorado removido. Né? Mas existe uma discussão se é tão, por assim dizer, consistente esse efeito. Né? E o que aparenta é que esse efeito é saliente em tarefas simples, mas não necessariamente ele se traduz nas tarefas mais complexas, ou pensar em várias habilidades esportivas que são muito complexas. Então, mas esse ainda é um tópico que não está definido o quanto de feedback ou quão frequentemente é dado para determinados tipos de tarefa. Então, esse é um ponto relevante que ainda está em aberto. Né? Um outro ponto, né, que quando a gente pensa que a gente não vai dar feedback depois de todas as tentativas, ou pelo menos em algum momento esse feedback vai diminuir, a questão é, depois de quais tentativas seria bom dar esse feedback? Intuitivamente a gente pode pensar que depois de uma tentativa errada, é melhor receber essa informação para saber o que corrigir. Mas, pelo menos nesse estudo do Tviakovsky e Wolff, 2002, os participantes tiveram uma preferência por receber esse feedback depois de tentativas bem sucedidas. E essa questão de feedback após tentativas bem sucedidas foi confirmado por vários estudos após desse de 2002, e o que aparenta, né, é que é mais benéfico para o aprendizado que o feedback seja dado após tentativas boas que tentativas ruins. Mas também não se sabe se isso tem uma relação com o tipo de tarefa, com a dificuldade de tarefa, ou mesmo tipo de feedback. Algumas outras questões que estão em aberto, né, o efeito da motivação no resultado de estudos individuais. Então, de repente, porque tem uma realidade virtual, ou porque está vendo alguma informação apresentada de uma maneira bonita no computador, em algum lugar, ou tem uma projeção no campo, isso gera uma motivação para a pessoa maior, e isso pode ter um certo efeito de placebo, talvez. Mas ainda é preciso separar exatamente o que é o efeito do equipamento, o efeito do tipo de feedback relativo a uma motivação extra das pessoas. O outro é qual é o mecanismo neural relativo ao aprendizado com feedback melhorado. Então, como isso afeta os caminhos, as redes cerebrais durante o treinamento e até após, né? Se isso é de alguma maneira, na verdade, diferente. E aí a grande questão, pelo menos para mim, é qual é o regime e o tipo, ou tipos de feedback ideais para aprendizado de longo prazo, provavelmente para tipos específicos de modalidade. Então, idealmente, o feedback melhorado ele é um auxílio durante o treinamento, mas que permite a internalização do movimento pelo participante ou pelo praticante, e que essa mudança que aconteceu de maneira acelerada por conta de um feedback melhorado vai ficar, né, no longo prazo, vai ter uma retenção mais forte. Para terminar esse último slide, essa revisão ela é bem curta, ela é bem selecionada nos pontos que ela toca,
E aí eu resolvi trazer pelo menos essa parte extra, que é de uma outra revisão, mais ou menos de 2013, um ano antes, e ela é uma revisão bem mais extensa, cobrindo diferentes tipos de feedback. Quem tiver interesse em ler mais sobre feedback relativo ao aprendizado, eu recomendo bastante. É longo, mas é legal. E isso daqui é o resumo geral dessa revisão. O que está em linha pontilhada é hipótese, ainda não foi testado, ainda não foi provado experimentalmente, e o que está em linha sólida é um conhecimento mais estabelecido. Então, bem de acordo com o que foi apresentado agora, né, conforme a complexidade da tarefa sobe, né, em geral a gente vê uma eficácia maior de feedback frequente, feedback simultâneo passa a ser mais efetivo conforme a complexidade da tarefa vai aumentando, e mostrar apenas no final vai diminuindo. Então, talvez pensando em esporte, né, mais interessante essa parte aqui de cima, se considerar. Feedback auditivo. Não foi testado para tarefas muito complexas. O mesmo, ou pelo menos não foi testado suficientemente, o mesmo se pode falar para a parte tátil. E a questão da multimodalidade também ainda precisa ser investigado com muito mais cuidado. Então, ainda existe bastante espaço, existem bastante questões em aberto de feedback, tanto do ponto de vista do entendimento do que eles fazem, sobre como melhor aplicar o mesmo sistemas de aplicação do feedback. Mas era isso. Obrigado.